Olá, tudo bem? Você já fez a seguinte experiência: esticar o braço na frente. Vou tirar esse papel daqui. Esticar o braço na frente do seu nariz, lá na frente, com o braço esticado, uma caneta em pé. Aí você abre um olho e fecha o outro. Depois inverte. Você vai ver que a caneta vai ter um movimento aparente. Ela vai fazer assim, ó, em relação ao fundo, em relação à parede, por exemplo. Você já fez essa experiência? Esse movimento é um movimento aparente. Olha aqui como é que ele é. Estou trazendo aqui uma experiência igual a essa que eu acabei de falar. Só que aqui está tudo fora de escala, né? Evidentemente. Aqui um olho, aqui o outro olho. Lá na frente a caneta em pé, certo? Fecha um olho e abre o outro. Depois inverte. E vai formar aqui um ângulo. Esse ângulo é chamado ângulo de paralaxe. Então, fazendo aqui uma experiência, suponhamos que a distância entre os dois olhos de uma pessoa seja 6,5 centímetros. E que a distância entre os olhos da pessoa até a caneta lá na frente seja de 60 centímetros. Nós podemos determinar o ângulo e podemos determinar também esse lado do triângulo. Aqui é um triângulo retângulo. Aqui, como eu escrevi, é a distância entre olhos. O que é entre olhos? Entre os olhos. Por exemplo, você já ouviu falar em abrolhos aqui no Brasil? O que é abrolhos? Abrolhos é uma palavra portuguesa que quer dizer abra os olhos, abrolhos, do português. Então, entre olhos é entre os olhos. Eu não sei se existe essa palavra, não é uma brincadeira, mas talvez exista. Então veja o seguinte: a tangente do ângulo P, o que é tangente? É o cateto oposto, 3,25, dividido pelo cateto adjacente, 60. Ó, 3,25 é o cateto oposto ao ângulo, e esse é o cateto adjacente, que é o vizinho do ângulo. Fazendo essa continha, 0,0541666, que eu arredondei para 67. O que é isso aí? É a tangente do ângulo P. Então agora, numa calculadora, você vai lá na funções inversas e procura o ângulo cuja tangente é esse valor. Então veja bem, tangente P é esse valor. Então lá na função inversa, na calculadora científica, você vai procurar o ângulo cuja tangente é chamado arco tangente. É a função arco tangente. Então o arco P, cuja tangente é esse valor, é o arco de 3,1 graus. Então se o ângulo P é 3,1, esse ângulo todo é o dobro, 6,2 graus. Esse ângulo é que é chamado ângulo de paralaxe. É o do movimento aparente, igual eu te mostrei da caneta. Você esticando o seu braço, né? Você em pé, estica o braço na horizontal, coloca a caneta lá na frente, né? Na vertical, a caneta em pé. Aí fecha um olho, depois inverte. Fecha um, depois fecha o outro. Você vai ver que a caneta é como se ela fizesse assim, ó. Certo? Então é isso aí, ó, é o ângulo de paralaxe. E para que serve isso? Serve para medir a distância entre as estrelas. Distância do Sol, de uma estrela até o Sol, ou a distância de uma estrela até a Terra. Porque a distância entre a Terra e o Sol é conhecida.
150 milhões de quilômetros, que a gente chama de unidade astronômica, UA. Então no outro vídeo eu vou te mostrar como que os astrônomos calculam, medem esse ângulo. Eu não sei como eles fazem, eles têm instrumentos precisos e sofisticados que eu não conheço. Eles medem esse ângulo, a distância, essa distância eles não conhecem, é a distância da estrela até o Sol. Esse ângulo eles fazem a medida, então com esse ângulo e a distância entre a Terra e o Sol, eles calculam essa distância aqui, que é a distância da estrela até o Sol. Eu vou te mostrar no próximo vídeo como é que isso é feito. Eles utilizam o ângulo de paralaxe. Então, até mais. Tchau, tchau.